mas é com muita alegria que estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre nosso Senhor Jesus, a visão que Ele tem das coisas, né? E como nosso guia e modelo acaba sendo também a nossa visão, depois que nós adotamos os ensinamentos de Jesus como guias para a nossa vida, para a nossa existência, para todas as nossas existências, já que nós não somos cristãos pela primeira vez, né? Talvez espíritas sim, pela primeira vez, mas cristãos não. Uma vez que após a morte de Jesus surgiu o maior movimento, né, de todos os tempos. Ainda hoje, o cristianismo é a maior religião do planeta. Nós somos, mundo afora, mais de 2 bilhões 600 milhões de pessoas declaradamente cristãs, o que representa 33% da população mundial. Aqui no Brasil somos mais de 180 milhões de cristãos, representa mais de 55% da população brasileira. Então temos cristãos, muitos cristãos pelo mundo afora. E se nós adotarmos a caridade como uma conduta, porque aprendemos com o Espiritismo que a caridade é uma lei. Se nós obedecermos a essa lei da forma correta, ou seja, fazermos da caridade uma conduta, uma atitude, esses mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas vão fazer a diferença no mundo. Muito embora o cenário não seja tão promissor assim, né? Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo e do ponto de vista do cristianismo parece até que o mal está vencendo o bem. Porque sempre foi assim, desde que o homem descobriu liberdade, descobriu livre-arbítrio, que o homem briga, não é? Briga entre si. Nós, os humanos, vivemos brigando uns com os outros. Uma vez Chico disse uma coisa bem interessante, ele disse que nós cristãos somos os únicos que nos detestamos fraternalmente, porque tem cristão contra cristão, sem falar que encontramos muitos cristãos sem Cristo. São cristãos de aparência, de rótulo, vão cumprir somente suas obrigações religiosas para salvar a alma, para garantir um lugarzinho no céu, mas no dia a dia agem de forma completamente diferente da que nosso Senhor Jesus nos ensinou o tempo inteiro. Então, para a gente começar falando aqui hoje sobre caridade, claro, precisamos começar por Jesus, não é? Ele é o nosso guia, é o roteiro para as nossas conversas, para as nossas atitudes do dia a dia. E aqui em Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 10, Lucas falando dessa lei, da lei da caridade, baseado no que Jesus falou nesse capítulo, que ele anotou como capítulo 10, né? Sabemos que eles não anotaram como capítulos, eles anotaram, não é? Os nossos grandes pais da igreja, os grandes pensadores da igreja católica, é que arrumaram o evangelho em capítulos, para facilitar. Nós sabemos que quando nós arrumamos as coisas, colocamos por assunto, fica muito melhor para a gente poder, então, concatenar os nossos pensamentos, arrumar os nossos pensamentos. Então, esses pais da igreja, Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, foram eles que arrumaram o Evangelho. Então, a Bíblia hoje é desse jeito por conta deles, né? Eles saíram arrumando de acordo com uma cronologia, porque os apóstolos anotavam de todo jeito, Moisés anotava de todo jeito, e daí, então, eles fizeram isso para facilitar a nossa vida. Mas aqui no capítulo 10, Lucas vai dizer, a partir do versículo 25, que levantou-se um certo doutor da lei para perguntar a Jesus como é que ele faria para então adentrar a vida eterna, ou seja, para que ele pudesse morar no reino dos céus. Como se o reino dos céus fosse um lugar, não é? Hoje em dia a gente fala céu, inferno, como se fossem localidades. Em verdade, nós aprendemos que são estados de consciência.
Quando nós estivermos todos realmente seguidores das leis de Deus, nós vamos viver o reino dos céus, sem sair do lugar. Não há necessidade nem de morrer para vivenciar o reino dos céus. Nós vamos vivenciá-lo o tempo inteiro, no cotidiano das nossas vidas, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nas 24 horas de cada dia. Vai ser assim quando nós tivermos essa consciência. Os nossos irmãos evangélicos, se você perguntar para eles onde é que está a lei de Deus, eles vão dizer na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo. Os Espíritos disseram que a lei de Deus está na consciência. Então, se está na consciência, não é um lugar circunscrito, nem é um lugar, uma localidade física, mas é um estado de alma. Então, nós vamos vivenciar o reino dos céus quando nós estivermos bem, mas bem direcionados pelas leis de Deus que estão na nossa consciência. Que lei é essa? É a lei divina ou natural, conforme Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. E lá, segundo a questão 621, estão lá colocadas, ou seja, está aqui comigo. Para onde eu for, eu carrego as leis de Deus comigo. Não preciso ter nenhum livro na mão em lugar nenhum. Elas estarão aqui. Então, elas estão aqui. Então, Jesus, estava nessa localidade. E aí, Lucas registrou que um doutor da lei fez essa pergunta: como é que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? A lei é os 10 mandamentos, Nós sabemos que a lei de Deus para os homens, ela foi transmitida a Moisés pelo grande fenômeno de pneumatofonia. O que é isso? É a fala direta. Moisés não precisou psicografar, escrever os 10 mandamentos assim de imediato. Ele escutou uma voz estrondosa. Nós sabemos que Deus tem os seus ministros. Quem fala isso é o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um dos ministros de Deus, repetiu o que Deus pediu para ele dizer, porque Deus não fala diretamente conosco, Ele fala através da natureza, através dos seus prepostos. Jesus é um deles. A missão de Jesus foi trazer para nós o pensamento de Deus. Então Deus fala por outros, pela natureza, por todos os meios que Ele tem, e Ele pode, Então, Ele disse, amarás, esse era o grande mandamento da lei, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e isso está lá nos livros antigos. Por isso que Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, já estavam nos livros de Deuteronômio e no livro de Levítico. Então Jesus quis saber se ele sabia da lei também, já que ele era um doutor da lei, E por sua vez, esse doutor da lei também queria testar Jesus para saber se Jesus sabia da lei. Então Jesus disse para ele, o que está escrito na lei? E ele disse, amarás a teu Deus e tal. Aí foi quando Jesus disse, ainda tem um outro mandamento subsequente a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. E daí Jesus, portanto, coloca para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento a síntese da caridade na parábola do bom samaritano. Então vejam, Jesus não disse a parábola do bom judeu, ele falou do bom samaritano. Por quê? Porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Era como se fosse hoje os católicos e os protestantes. Então, para os judeus, os samaritanos eram aqueles que não seguiam a lei da forma como deveriam seguir. Por isso que eles eram detestados, vistos com maus olhos. E várias vezes Jesus citou os samaritanos justamente para quebrar esse gelo, quebrar essa animosidade que havia entre esses dois povos. Porque, afinal de contas, não é a religião que interessa para Deus, mas sim a religiosidade de cada um. Então, eu posso experimentar a minha crença em Deus da minha forma, como eu acho melhor. Não necessariamente
eu tenha que seguir essa ou aquela religião. Mas se eu sigo, pelo menos eu tento seguir os conselhos, digamos assim, os princípios, as premissas que aquela religião me convida a seguir, não é? E de uma outra vez também foi registrado lá, não é? Agora dessa feita em Mateus também registrou que Jesus disse o seguinte, a gente viu em Lucas a parábola do bom samaritano, que é aquele moço que viu um homem caído e não perguntou para ele quem ele era, simplesmente foi lá, ajudou, passou remédio nas feridas e depois ainda levou esse mesmo homem caído na estrada para um lugar seguro, deixando ele lá e prometendo ao estalajadeiro que quando retornasse novamente da viagem, pagaria qualquer coisa a mais, porque já deixou tudo pago, tudo garantido. Então, agora nós vamos ver Jesus falando da caridade de uma outra maneira. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós sabemos que nos evangelhos tem uma linguagem muito, como é que a gente pode dizer, uma linguagem muito romântica, não é? Exagerada. A linguagem do evangelho é exagerada, mas é exagerada de propósito, para nos chamar a atenção. Se a gente for observar algumas parábolas de Jesus exagerava um pouquinho. Por exemplo, saiu um homem a semear e saiu jogando sementes, jogou semente em areia. Qual é a pessoa de sã consciência que vai desperdiçar semente, que é uma coisa cara, na beira da estrada, sabendo que aquela semente não vai nascer? Claro que Jesus exagerou para chamar a nossa atenção. O homem chamou 3 pessoas, a um deu 10 talentos, a outro deu 5, a outro deu 3. Talentos era uma moeda muito valiosa e 10 talentos era uma pequena fortuna. Como é que uma pessoa de sã consciência ia dar a alguém assim simplesmente 10 talentos? Novamente, Jesus exagerando para chamar a nossa atenção. Então, aqui, quando o Filho do Homem vier e todas as nações serão reunidas diante dele e ele apartará uns dos outros. Aqui é uma espécie de juízo final. O que é que vai acontecer quando todos os tempos passarem, não é? Porque Jesus falou isso, os tempos passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, aqui é como se Jesus já estivesse falando do juízo final. Vai vir o Filho de Deus, vai separar o joio do trigo. Mais uma parábola que está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos vivenciando a parábola do joio e do trigo. Quando o trigo e o joio nascem juntos e quando eles são crianças, pequenininhos, fica difícil para as pessoas definirem quem é joio e quem é trigo, porque eles se parecem muito. Nós somos semelhantes, nós nos parecemos demais, mas entre nós, quem é joio e quem é trigo? E aí, o que é que aconteceu? O trigo, a gente vê aquela haste bonita, viçosa, muito bela. Já o joio é feinho, ele é feinho, magrinho, a haste dele é bem mirrada. E ele é feinho mesmo, o trigo é bonito, ele é feinho. Mas só que quando eles são pequenininhos, ninguém sabe distinguir, eles são muito parecidos. Então, a parábola de Jesus quer dizer isso. Quando nós crescermos do ponto de vista da alma, vai ficar muito mais fácil para os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os espíritos superiores. Quem é o dono do campo? O campo é a terra. Quem é o dono dessa terra? É Deus. Então a parábola está toda, não é, situada nas personagens que nós precisamos para entender por que Jesus falava por parábolas. Ele não ia diretamente. É como nas fábulas. Os autores colocam os bichos representando os homens. A parábola da raposa e das uvas, não é? Da lebre, da raposa, enfim. São, na verdade, formas metafóricas de, ao invés de falar diretamente o que é, vai falando de uma forma mais, não é, digamos assim, que as pessoas procurem raciocinar sobre aquilo que está sendo dito. Então, aqui Jesus está falando exatamente que vai haver essa separação. Mas ele falou uma coisa que é muito interessante, não é? Porque ele falou que essas pessoas serão separadas pela caridade que elas fizeram, pelas suas atitudes perante a caridade. Porque ele diz o seguinte: à minha direita virão os benditos do meu Pai,
porque eles, quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu era estrangeiro, me hospedaram. Estava nu, me vestiram. Adoeci e cuidaram de mim, me dando remédios e me foram visitar. Então, esses são o tribo. E aqueles que não, aí as pessoas que escutaram aquilo ficaram, mas Senhor, quando foi que nós não lhe demos de comer, não lhe demos de beber? Quando foi que isso aconteceu? Então ele respondeu, em verdade eu vos digo que quando fizerdes essas coisas, ou seja, quando protegeres, quando cuidares daqueles pequeninos em meu nome, é a mim que estarás fazendo isso. Então, cada pessoa que a gente escuta quando ela está triste, deprimida, chateada, cada pessoa que a gente ajuda quando ela está precisando de uma ajuda material, de uma ajuda espiritual, já que nós aprendemos que como a caridade é uma lei, ela não pode estar restrita apenas a um viés, ela tem que abranger vários viés. E o outro viés é o viés da moral e do espírito. Então, a gente não pode só atender as pessoas do ponto de vista material, nós precisamos também atendê-las, principalmente do ponto de vista material. Isso aconteceu com Pedro, quando Jesus morreu. Então, Pedro foi para Jerusalém e começou a pensar, eu tenho que proteger as viúvas, as pessoas deficientes físicas, as pessoas que não têm trabalho. Então, Pedro começou a ajudar essas pessoas, só que o número foi crescendo tanto que ele acabou fundando uma instituição chamada Casa do Caminho, lá em Jerusalém. E Pedro, a quantidade de gente aumentando, todo dia chegava mais gente batendo na porta, pedindo ajuda de toda forma. E aí Pedro teve que fazer o seguinte, já que os recursos estavam ficando muito poucos, ele começou a sair de manhã cedo e pedir nas casas, pedir nos estabelecimentos comerciais, roupas, pedindo comida, víveres, para poder ajudar aquelas pessoas. Aí um certo dia, só que coitado de Pedro, chegava tão cansado de tanto perambular para adquirir os donativos, que mal tinha tempo de falar sobre Jesus, porque ele já estava esgotado. Aí Paulo, que já tinha passado por toda aquela questão da entrada em Damasco, quando ele viu Jesus, que Jesus pediu para ele, não é, entrar na cidade, receber todos aqueles cuidados e depois segui-lo, Paulo foi visitar Pedro lá em Jerusalém e ficou abismado com a quantidade de pessoas que estavam ali para serem ajudadas pela Casa do Caminho. E aí perguntou a Pedro, e sobre Jesus, por que você não está falando sobre Jesus? Paulo estava todo, não é, embevecido, todo animado, todo assim, digamos assim, alavancado mesmo nesse desejo de espalhar mundo afora os ensinamentos do nosso Jesus. Por que você não está falando de Jesus? Aí Pedro, meu irmão, cansado, cheio, esgotado, não é? É o que a gente faz hoje nas campanhas do quilo, né? Pedro fazia sozinho, coitadinho. Nem pensar em chamar outras pessoas para ajudar, ele pensou. E daí, Paulo disse, não pode ser assim. Há a necessidade de nós falarmos de Jesus. Mas Pedro também pensou em outra forma de ajudar aquelas pessoas, além das palestras sobre Jesus. Era de ensiná-las uma profissão. Então, não vale a pena somente ficarmos dando as coisas às pessoas sem dar a ela a vara para ela pescar. Então, Paulo disse, eu me proponho, Paulo, todo mundo sabe que Paulo, depois que se converteu ao cristianismo, Paulo se tornou um tecelão. Ele conseguia fazer peles, tecer aquelas peles de ovelhas, né, de carneiro, de tudo. E aí ele se propôs, Paulo, a ensinar para os homens desempregados ali da Casa do Caminho como fazer essa tessitura. E chamou Barnabé, um dos amigos de Paulo, que era oleiro. Oleiro é aquela pessoa que faz tijolos. E daí Barnabé também começou a ensinar para os homens, para quem quisesse aprender essa função. Então a casa começou a fazer também, não somente assistência social, mas passou a fazer assistência e promoção social. Você não precisa somente assistir, se faz necessário também promover. Então a Casa do Caminho, ela se tornou também
uma casa de promoção social. Então, nós vemos aqui que Pedro começou a coleta dos donativos. Então, quem criou a campanha do quilo foi Pedro, não é? Criou essa campanha de donativos, de angariar esses donativos e trazer para a instituição. Com a chegada de Paulo, a casa passou também a fazer promoção social. Mas a importância que a gente vê nesse trabalho, meus irmãos, que é o que as casas espíritas espalhadas pelo mundo inteiro fazem, porque se você for em qualquer lugar do mundo, claro, se você for em algumas regiões da Europa, você não vai ter pessoas pobres, pessoas passando fome. Então, a assistência social é raro você encontrar nos países desenvolvidos. São mais, digamos assim, dia a dia dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil também. Então, nós vemos que Paulo, ele arrumou a casa, vamos dizer assim. Você faz a assistência social, mas você também faz a promoção social e você também faz a assistência espiritual, que é a mais necessária de todas. Então, ali, a Casa do Caminho ficou reestruturada. E é como nós agimos também aqui nas nossas casas. Então, graças a essas medidas que Paulo adotou na Casa do Caminho, ela pôde sobreviver por muitos e muitos anos, atendendo os seus objetivos assistenciais, portanto, mas sobretudo esclarecendo as pessoas. Então veja como é necessário a gente ter o esclarecimento, porque é o esclarecimento, que vai nos dando a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela por sua vez, em se fortalecendo, ela vai se tornando uma fé inabalável. Então, nesse caso, os espíritos vinham agora em profusão ajudar os homens, porque é assim que funciona a casa espírita, né? Nós que somos os humanos, os encarnados, mas quem é que faz todo o trabalho espiritual da casa de uma forma muito mais profícua? Os espíritos, porque eles estão desencarnados, eles não estão presos. Nós temos as nossas limitações para fazer a caridade nos dois sentidos, da caridade espiritual e a caridade material. Então, nessa condição, são eles, os espíritos, que vêm. E o Espírito de Verdade também diz isso lá no prefácio, quando ele diz que esses espíritos, que são as vozes dos céus, os ministros de Deus, eles ficam sobre a terra, eles ficam ao nosso lado, nos ajudando, nos inspirando naquilo que nós precisamos fazer para que a terra possa evoluir, sair desse patamar de provas e de expiações e poder adentrar ao mundo regenerado. O que é o mundo regenerado? É um mundo onde as pessoas vêm, encarnam para descansar, aurem forças para então partirem para outras encarnações mais decisivas, reencarnações mais, digamos assim, que vão fazer com que aquela criatura ela possa vencer suas más tendências e suas más inclinações de uma forma muito mais rápida, porque nós somos muito lentos no aprendizado espiritual. Allan Kardec perguntou na questão 783 do Livro dos Espíritos: por que algumas civilizações progridem de forma tão lenta, tão devagar? E aí os espíritos responderam: quando isso acontece, de vez em quando, de tempos em tempos, Deus permite abalos físicos e abalos morais. Então, é o que está acontecendo com a gente agora. Estamos passando por grandes abalos físicos, principalmente agora com essas pandemias. Muitas já houveram, mas essas vieram, não é, para ficar mesmo na história, e daí os abalos físicos são imensos, mas os morais nem se comparam. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim: nós estamos passando pelo grande Enem planetário. O que significa isso? O Enem é aquele teste que os meninos e as meninas fazem para adentrarem a faculdade. Aqueles meninos do ensino médio e as meninas que querem ir para o ensino superior. Então elas fazem o Enem. No nosso caso, nós estamos também sendo testados, só que eles são testados nos conhecimentos humanos. Nós estamos sendo testados no conhecimento espiritual. Como está a semente do Evangelho no meu coração? Esse é o teste. Como eu estou usando a minha inteligência para o bem do meu próximo? Outro teste.
Como eu estou usando o meu livre-arbítrio para o bem das pessoas? Outro teste. Então, a caridade, meus irmãos, ela vem como instrumento para que nós possamos passar do ensino médio para o ensino superior. Sairmos de um planeta atrasado para um planeta superior. Então, a caridade é ela que foi inaugurada por Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso criou a era da caridade, quando ele não somente ajudou Pedro na Casa do Caminho, mas quando ele fundou Antioquia, quando ele fundou Corinto, quando ele fundou Tessalônica, quando ele mandou várias cartas orientando os irmãos das regiões mais distantes de como levar adiante os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, se vocês forem observar as cartas de Paulo, tem muito de ensinamento do dia a dia, inclusive de relacionamento, como se relacionarem uns com os outros, como suportarem os outros, porque caridade é suportar o outro, e nem todos nós temos essa paciência, não é? Então, a palavra caridade foi cunhada por Paulo de Tarso e seu significado é amor em ação. Então, quando alguém falar a palavra caridade, você vai se lembrar logo do amor, e é o amor entrando em ação, é o amor agindo para que as coisas fiquem bem. Então, o Divino Mestre Jesus falou muito intensamente sobre o amar, sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, não é? Então, Jesus sempre falava assim. Então, Paulo, tomado de todos esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus, cunhou essa palavra chamada caridade. Então, caridade é igual ao amor em ação. Bom, então, do ponto de vista de nosso Senhor Jesus, como é que Jesus entende a caridade? Pela questão 621, aliás, 886, desculpem, do Livro dos Espíritos, Jesus entende a caridade como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, ciência do bem. Indulgência, ciência da gentileza. Perdão, ciência da paciência e da libertação. Então, teremos que ser cientistas doravantes. Quando a palavra cientista aparece, todo mundo já pensa logo em remédio, em tecnologia, isso, aquilo. Não. O cientista espiritual também existe. Não existe somente o cientista humano. Então, Jesus pediu benevolência para com todos, indulgência, compreensão para com as faltas alheias e também perdão das ofensas. Quem perdoa se liberta e liberta. Vejam, é uma libertação total, não é? Então, quantas pessoas estão doentes hoje, por exemplo, porque não tem capacidade de perdoar? Eu vi uma senhora dando entrevista na TV, ela dizendo que teve 2 infartos. E quando a psicóloga conversava com ela no hospital, perguntando o que ela andava fazendo, que o coração dela estava tão pesado que estava tendo infartos. Aí, conversando para cá, conversando para lá, a moça perguntava: o que você faz no seu dia a dia? Quem são suas amizades e tal? Então foi descoberto que essa senhora tinha muitas mágoas de várias pessoas. Ela guardava no seu coração mágoas, raiva, ressentimento. Então, o coração não suporta, porque o espírito, meus irmãos, ele sacode no corpo físico todas as suas mazelas. O coração dela estava mazelado, coitado, tão pesado de mágoa, que não aguenta e infarta. Alguns são até fulminantes, né? Então, Kardec faz o seguinte comentário acerca da caridade. A caridade e o amor são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, Deus é amor, no dizer de João, o evangelista. Então, nós temos o amor conosco. Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo a minha família, porque antes desse amor que eu sinto, Deus me amou primeiro. Então, o amor é a síntese
do amor de Deus. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe apenas à esmola. Eu vou passando ali na frente, tem um cidadão ali, eu tenho 10 reais na bolsa, aí dou para ele R$1 e fico com 9. Então, para mim não foi tão ruim ser caridoso, mas não é somente esse tipo de caridade que a gente precisa fazer. Então, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores ou superiores, ou seja, aquelas pessoas que estão num grau evolutivo aquém do meu, ou daquelas que estão num grau evolutivo além do meu. Então, a caridade, ela não tem acepção, ela é geral. Então, é como a irmã Rosália também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela deu nessa comunicação da instrução dos Espíritos, quando ela diz assim, para a gente poder exercitar a caridade, às vezes nós precisamos ser mudos e surdos, ou seja, não falar, não retribuir ofensas e simplesmente não dar muita atenção àquelas coisas que a gente ouve, não é? Hoje, por exemplo, a gente recebe nas nossas contas das redes sociais pessoas que falam das diversas coisas que às vezes nos desagradam. Então, para a irmã Rosália, é necessário que a gente faça ouvidos moucos para determinadas situações que a gente presencia, ou então a gente cale-se. É melhor o silêncio do que você se expor ou se tornar igual àquela pessoa a quem você está recriminando. Então, a caridade, segundo Jesus, ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. Bem-aventurados os que têm sede de misericórdia, porque obterão misericórdia. Aqueles que têm sede, porque serão saciados. Então, a lei é de causa e de efeito. Então, se eu quero que as pessoas me tratem bem, me tratem com indulgência, se faz necessário que eu também as trate dessa forma. Então, Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele vai falar o seguinte: a doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, a origem de todos os vícios e a negação da caridade. Quem é materialista, lamentavelmente, não é? Nós vemos tantas pessoas socialistas, mas não dão um pão a ninguém. Pelo contrário, toma o pão do outro. Então, é isso que Kardec fala aqui em Obras Póstumas. A doutrina materialista e o Espiritismo, ele tem como missão combater o materialismo. Questão 798 do Livro dos Espíritos. Enquanto a terra for materialista, não haverá felicidade na terra. Miséria, fome, guerra são os resultados do materialismo. E daí, as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas à ordem social. Então, como ela é a doutrina materialista, pois a sanção do egoísmo, ela pode causar inclusive suicídio nas pessoas. E Kardec vai dizendo mais: os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Então, meus irmãos, enquanto forem viciosos, enquanto nós formos viciosos, seremos infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Por melhor que seja uma instituição social, por exemplo, a Casa Espírita, além de ser uma instituição religiosa, porque ela é um templo, ela também é uma instituição social, porque ela é um lar, onde ela recebe pessoas de várias condições. Então, se os homens são maus, então essa instituição social não será boa, porque ela é um resultado daqueles que trabalham para ela. Então, esses maus, eles desfigurarão o trabalho, o objetivo desta instituição. Somente quando os homens, além de tirarem proveito próprio, não é? Então, quando os homens forem bons, organizações boas, instituições serão mais duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então, Kardec vai dizer que a questão social, ela não tem, pois, por ponto de partida a forma de uma instituição trabalhar, mas ela está, ou seja, o objetivo de toda e qualquer instituição social é a de melhorar moralmente aqueles que
dependem dela. Não somente aqueles que dependem dela, mas todas as massas. E aí ele vai dizendo, aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade no gênero humano. Porque então todos os homens não mais cogitarão de se prejudicarem uns aos outros. Não basta se cubra de verniz a corrupção. Se faz necessário, indispensável, extirpar a corrupção. Então, enquanto houver corrupção, miséria, fome, desemprego e tantas outras coisas ruins advindas dessas pessoas que são extremamente materialistas, estão preocupadas apenas com a vida aqui na terra. E como Jesus bem disse, aqueles que tirarem bom proveito dos seus bens da terra já tiveram o seu galardão. Então, se for para o inferno depois, não tem mais como sair, não é? O inferno que a gente fala é a crise da consciência, porque aqui na nossa consciência não somente está o tribunal de justiça da lei divina, mas também estão aqui o céu e aqui também está o inferno na minha consciência, uma vez que não são lugares circunscritos, mas sim estados de alma, estados de ser. Então, Kardec também vai dizer lá no livro que é o Espiritismo, que quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, ou seja, da ideia da lei da caridade, quando ela professar esses princípios, ou seja, a maioria dos homens, e praticar o bem, este impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada por Cristo é a fonte da felicidade mesmo neste mundo. Lembra o que Jesus falou? A felicidade não é deste mundo, porque as pessoas ainda não sabiam dar valor à felicidade. Mas quando nós soubermos, a Terra também será um planeta feliz. E assim basearão as suas leis civis sobre as leis da caridade. Imaginemos então, quando a Terra estiver nesse patamar, meus irmãos, a caridade como lei maior, como se fosse a nossa Constituição Federal, e todos os homens abaixo dessa lei praticarem a caridade. Imaginemos como será o nosso planeta, não é? O planeta de regeneração é aquele planeta que é o contrário do nosso agora. O mundo de agora é um mundo que os bons têm medo dos maus. Parece até que os maus estão em maioria, não estão. Mas os maus são tão atrevidos que a impressão que a gente tem é que tem mais pessoas ruins do que pessoas boas. No mundo de regeneração é exatamente o contrário. Os maus terão medo dos bons, a moral dos maus será tão sólida que a dos bons será tão sólida que os maus não terão coragem de fazer qualquer tipo de mal com aquelas pessoas. Eles são maus por teimosia, é o que Kardec diz também em Obras Póstumas, porque tem pessoas que são más por ignorância, mas tem pessoas que são ruins por rebeldia, por pertinácia, quer ser mal porque é bom ser mal. Então, esses assim não terão vez no mundo de regeneração. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte, que as horas ociosas são brechas morais contra o equilíbrio. Lembrando que a lei de caridade nos torna pessoas equilibradas. Isso é muito importante saber. Então, visitando enfermos, socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia, como se modernizou o labor, enfim. A caridade é um esporte da alma, mas pouco utilizados pelos candidatos à musculação moral e à inteireza espiritual. As horas ociosas, portanto, elas são anestésicos para a dignidade e são brechas morais contra o equilíbrio. Então, preencher essas horas ociosas é um procedimento de sabedoria gerador de saúde mental. Então vejam, fazer caridade nos torna pessoas equilibradas, pessoas melhor do ponto de vista mental. Então, é da lei que onde esteja o devedor, aí se apresentem a dívida e o cobrador.
Aí vocês poderiam perguntar, então por que uma pessoa que trabalha no centro espírita, não é? Que fala tanto de Jesus, que toma paz e tal, e ainda sofre um processo de obsessão? É porque chegou na casa espírita aqueles a quem você deve alguma coisa e que estavam lhe procurando o tempo inteiro e lhe acharam agora. Mas isso é ruim. O meu obsessor de tantos séculos, como por exemplo, Divaldo fala que ele tinha um obsessor que ele chamava de máscara de ferro, porque esse espírito aparecia para Divaldo com uma máscara no rosto. E esse obsessor só largou Divaldo de mão, e olha que Divaldo fazendo bem, viu? Fazendo caridade, ajudando, né? Criou a Mansão do Caminho, que já tem mais de 70 anos, enfim, e está lá o obsessor na cola. Somente quando Divaldo acolheu na casa na Mansão do Caminho um espírito que tinha sido mãe desse espírito mau em uma outra encarnação, é que ele olhou para Divaldo e disse: você até que melhorou. No filme, quem assistiu o filme do Divaldo viu essa parte aí. O espírito, vejam, Divaldo recebeu na Mansão do Caminho, reencarnada, a mãe desse espírito, ou seja, ela tinha sido mãe dele em uma outra encarnação. E mesmo assim ele ainda olhou com olhos desconfiados para Divaldo. Então, a partir daí, ele foi deixando Divaldo mais ficar à vontade. Então, vejam, aonde está a dívida, está o cobrador ali do lado, né? Então, nós não somos espíritas porque somos bonzinhos, porque somos santos. Não pense assim. Às vezes a gente fala umas coisas no nosso cotidiano, a pessoa diz: mas você não é espírita, como se espírita fosse santo, né? Não, não somos santos, não. Ninguém na Terra é santa, não é? O santo. O único santo aqui foi Jesus. Esse daí é santo e veio para nos ensinar o caminho da santidade. Mas ele sabe da dificuldade, ele sabia que seriam preciso muitas reencarnações à frente para que nós pudéssemos então ter um pouquinho de santidade em nós. É o bálsamo, aqui diz o Fernando Lacerda, no livro chamado Do País da Luz. A caridade é o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia toda a sede, a luz que ilumina a treva. A força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, é a riqueza ao alcance de todos os mendigos. Então, quando a gente dá uma palavra de conforto para alguém, você não está somente falando para a pessoa, você está levando para ela esperança. Quando você dá uma cesta básica, um pacote de fraldas para uma mãe, você não está dando somente bens materiais. Se você agrega aquela entrega, o seu amor e o seu sentimento, você está levando para aquela pessoa o amor, a esperança. É isso que os espíritos querem que a gente faça. Não é somente entregar, né? Tem um amigo lá no meu trabalho que todo mês ele mandava, agora com a pandemia ele deu uma parada, mandava os donativos. E eu sempre dizia para ele: vá lá na federação, entregue lá. Veja como é o dia da entrega, participe lá da entrega dos donativos para os assistidos. Teu tempo não. Ou seja, ele só entrega o bem, mas ele não agrega o seu sentimento àquele bem. Então, não é só necessário suprir as carências, mas é necessário agregar valor e sentimento a tudo que a gente faz na vida. Então, a caridade, segundo Joana de Ângeles, é o estímulo vivo da fraternidade que ligará os homens e nações numa só família. Então, quando a terra for exercer a lei de caridade, seremos todas as nações uma mesma família. E ela diz também: qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor, que é nosso Senhor Jesus. Enquanto houver ovelhas desgarradas, meu trabalho não acaba. Então, enquanto formos pessoas egoístas, pessoas desumanas, pessoas cruéis, pessoas orgulhosas, o trabalho de Jesus não acaba. E daí, meus irmãos,
Caridade, meu amigo, é a verdade nua e crua. É um gigante no silêncio e pequenina pela rua. É um poeminha do nosso irmão Gilberto Guarino. Então, para a gente concluir, não é? Porque a nossa hora já chegou. No livro Ceareiros de Volta, que é pela psicografia de Valdo Vieira, o espírito Antônio Cardoso ele diz o seguinte com relação à caridade: a caridade real é essa doação de algo pessoal e único que nós trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. Então, por exemplo, se eu tiver um bocado de donativos e eu mandar alguém entregar, aquilo ali era só um pertence para mim. Não interessa se vai ser uma pessoa pobre que vai receber, ou a própria pessoa que recebeu aquilo vai usar. Mas aqui o que ele está dizendo, que a verdadeira caridade é algo que eu dou, que só eu tenho para dar, que é uma coisa minha, somente eu posso oferecer. Então, nós estamos falando aqui de sentimento, não é? É o esforço de esquecimento do eu para louvar os outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí é a anulação do direito que me compete para consagrar o direito de alguém. O meu direito termina quando o do outro começa. É o silêncio da nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil do que a outra. Então, é saber ouvir, é emprestar os nossos ouvidos para alguém. É a luta contra os incômodos pessoais para dilatar o bem-estar alheio. Eu só fico bem se o outro também estiver. Como eu posso ser feliz se eu sei que tem tantas pessoas sofrendo na terra? É a muda sufocação de toda tristeza nossa para acentuar a alegria e o coração do outro. Então, é fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente termina com Paulo de Tarso, que deu essa comunicação em Paris no ano de 1860. Está lá no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. E é o item 10, onde ele diz o seguinte: submetei, está falando conosco, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Se eu não fizer nada e não fizer o bem, não fiz bem nenhum, né? Não fiz, eu vou ficar trancada, vou me isolar, vou lá para uma cidade lá no interior, no Cafundó, onde eu não tenho nem energia elétrica para eu não fazer mal a ninguém, ninguém me fazer mal. Lê do engano, está se prejudicando muito mais, não é? Então ela diz o seguinte: não só ela evitará que pratique o mal, mas como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. Tem um colega meu que diz assim: nossas virtudes são tão defeituosas. Ele diz alguma coisa assim, que nós temos tantos os vícios que até as nossas virtudes são defeituosas. Ele fala assim: então, uma virtude mais negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Os Espíritos vão falar para a gente sobre a vontade nas questões 910, 911 e 912 do Livro dos Espíritos. É muito interessante. Ai, que vontade de deixar de fumar. Ai, que vontade de deixar de beber. Ai, que vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Só fica na vontade. Aí os Espíritos vão explicar como é que a gente deve fazer para que a nossa vontade prevaleça e eu deixe de fumar, eu deixe de beber e eu deixe de ser essa pessoa egoísta que eu sou. Então, para fazer-se o bem, mister sempre se faz necessária a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, é como se diz, né? Como disse aqui o nosso irmão, que Manuel Filomeno de Miranda, que as horas inúteis, as horas vazias, elas são muito perigosas se a gente não adotar uma atitude de caridade e de amor ao próximo. A bandeira do Espiritismo, ela tem como lema: fora da caridade não há salvação. E os Espíritos vão nos dizer que só tem essa forma de salvação, né? Nossos irmãos de outras religiões vão dizer: você aceita Jesus como seu Salvador, como se Jesus fosse
a pessoa que iria me salvar. Se isso fosse, ele já teria salvado a humanidade, não é? Porque ele já chegou aqui há 2018, 21 anos, e a humanidade continua perdida em si própria. Então não é Jesus que vai me salvar, sou eu que vou empreender os esforços para que isso aconteça. Agora Jesus, ele é o meu guia, é o meu modelo, é como eu devo, digamos assim, me comportar no meu cotidiano. E a caridade, ela será o meu instrumento, a minha lei maior, que ditará todas as regras do meu comportamento, das minhas atitudes e do meu pensamento durante a minha encarnação. Então, meus irmãos queridos, que nós possamos ser cientistas da paz, pacientes, que nós sejamos cientistas do bem, benevolentes, que nós sejamos cientistas da gentileza, indulgentes. Essa é a única coisa que Jesus pede que a gente faça para que nós possamos então salvar a nossa alma. Muita paz. Jesus nos abençoe. Muito obrigada, viu?